Graça e paz, galera, tudo bem? Vamos meditar um pouco aí na palavra de Deus. Aqui na nossa reunião da liderança, a gente sentiu o desejo de estar trazendo primeiro uma palavra. Números, capítulo de número 12, a partir do versículo 1. Assim diz o texto: Miriam e Arão começaram a murmurar contra Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita, etíope. E assim questionaram: falou porventura Yahvé somente a Moisés? Não falou igualmente a nós? Yahvé ouviu tudo isso. Ele ouviu. Ora, Moisés era um homem muito paciente e o mais humilde dos homens de sua época. E subitamente disse Yahvé a Moisés, a Arão e a Miriam: vinde todos os três à tenda do encontro. Todos os três se dirigiram à tenda. Quando Yahvé desceu numa nuvem e se deteve à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Ambos se apresentaram. Então disse Yahvé: ouve, pois, as minhas palavras. Quando há entre vós profetas, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visões e falo com eles em sonhos. Contudo, não é assim que procede com o meu servo Moisés, o mais fiel dos servos da minha casa. Com ele converso face a face. Há versões que falam boca a boca, claramente, e não por enigmas ou parábolas. E a ele foi revelada a forma do Senhor, porque ousaste falar contra o meu servo Moisés. E ele assim o Senhor perguntando a eles. Então a ira de Yahvé se inflamou contra eles, e ele os deixou. E quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava com o corpo tomada por uma terrível doença da pele. Sua aparência era esbranquecida, como a neve. Quando Arão voltou seu olhar para Miriam, reconheceu de imediato que ela estava com uma espécie de lepra. Amados irmãos, esse texto ele é muito profundo e traz muitos ensinamentos para a nossa vida. Miriam, uma grande mulher de Deus, começando a sua vida espiritual com 15 anos de idade no rio Nilo, aonde que ela pegou aquele bebê Moisés e criou toda uma situação, e a filha de Faraó, que pegou a criança, ela criou uma situação para que a própria mãe pudesse ser babá. Outra bem-aventurança que ela teve, quando na travessia do Mar Vermelho, ela que era a irmã mais velha, com seus dois irmãos, Arão e Moisés, ela teve a ideia de dançar, pegar o tamborim, e a dança que ela teve, tem até caso de pessoas que justificam dança, ministério de dança, porque Miriam dançou na presença de Deus, mas ela dançou de forma espontânea, com pandeiro, por causa da vitória de ter agido contra todos aqueles que oprimiam, que era todo aquele exército de Faraó. Então, o que foi que aconteceu com Miriam? É o que acontece de comum com a vida de um monte de gente, hoje dada como crente, evangélica, pessoas que dizem que servem a Deus. A pessoa leva uma vida fazendo bondade, fazendo bem, fazendo certo, ouvindo da palavra de Deus, sendo usada dentro do contexto do que ela vive, mas chega um certo momento da vida, ela comete um deslize, ela comete um erro, e botando tudo em xeque daquilo que ela plantou. Só que a vida espiritual de uma pessoa não pode ser assim. Você pega a palavra, ela é muito dura. Dessa questão de você ficar em cima do muro, de você ser morno, de você, por exemplo, achar que pode ter água doce e água salgada por da sua boca. Não pode. Você é ou você não é? Então Miriam, ela colocou algo no coração dela, que foi grave, ela murmurou, ela resolveu fazer uma rebelião, que uma rebelião nunca é só, chamou Arão para si. Por que Deus, porque Moisés ou Deus acha que só foi eles usado? Nós também fomos usados, é a confirmação, sim. Mas só que Deus ele tem o seu jeito de agir, porque diz o próprio texto que Moisés aprendeu a forma de Deus, como é
lidar com Deus. E o que foi que aconteceu? Então ele pegou o Senhor, indagou, falando de que, olha, eu falo com os profetas, eu me dou a conhecer, eu falo em sonhos, eu falo em visão, às vezes eu falo diretamente, mas com Moisés é face a face, é boca a boca, é na intimidade. Aí vai Miriam, que tinha uma vida bem-aventurada, feliz, resolve querer falar mal do seu próprio irmão, do ministério do irmão, do chamado do irmão. O que foi que aconteceu? Veio a condenação contra ela, a lepra não atingiu a vida de Arão, porque o Arão foi menos do que ela, mas emprestou o ouvido, também estava errado, da mesma forma. E ele até intercedeu depois a Moisés para que pudesse falar com Deus, para que a doença não pegasse, para que não permanecesse na vida dela. Então, do que nós podemos aproveitar dessa passagem, dessa rebelião, dessa murmuração, desse levante da vida dessa mulher? Que não vale a pena se levantar com aquele que tem intimidade para com Deus. Não tem como. Às vezes o que acontece no nosso meio, até um meio muito pentecostal, que simbolicamente as pessoas buscam mais poder e usam até texto de Coríntios, fala que é para edificação da igreja, que nada, às vezes é mais para edificação própria, ou até por vaidade para dizer para os outros que tem. Entendeu? Até se fosse realmente só isso, mas só que daqui está falando o próprio Senhor, as pessoas elas podem ser usadas e podem falar língua, pode ter o dom de cura, pode ter os dons espirituais, os 12, e pode ser usado de várias formas, pode ter a revelação, mas nada vai se comparar com a intimidade com Deus. Homero está querendo comparar a gente com Moisés? Nunca. Moisés teve seu chamado. Robert tem seu chamado, Luciana tem seu chamado, Maiane tem seu chamado, Pastor Jorge tem seu chamado. Mas que para ter intimidade com Deus, é livre. O acesso foi aberto, o véu foi rasgado. O Senhor cansa, já falou várias passagens que aquele que me busca vai achar. E Moisés tinha essa intimidade. O que nós podemos aproveitar até da própria reação de Moisés? Ele não se defendeu porque ele nem sabia que estavam murmurando contra ele. Não precisou. Quem é homem e mulher de Deus e tem essa intimidade com o Senhor, não precisa se autodefender, porque o Senhor vai agir, é assim que funciona. Quantas coisas que nós, nem sabemos. E outra coisa, não fica achando, porque eu levo uma vida de que Deus me usa, porque eu prego, porque, eu profetizo, revelo o sonho, porque é uma vaidade quanto a isso, ou que falo em línguas, ou tenho poder, que Deus é comigo e com certeza Ele vai me ajudar. Alto lá quando você falar isso. Alto lá. Não significa que isso é um grau de intimidade para com Deus. Que Deus falou que é o mais importante. Com Ele é face a face, boca a boca. Ele conhece minha forma. Ele é íntimo. A palavra fala, não são nas sinagogas, nos púlpitos, nos pátios ou na multidão. Jesus trouxe uma profundidade que é no teu quarto, é no secreto, é na intimidade. Nós não temos toda essa intimidade. Seja honesto, se você não tem toda essa intimidade com Deus, não fica achando que quando o inimigo se levantar contra você, você vai falar que vai acontecer uma lepra, que vai cair perna, e vai acontecer isso e aquilo. Não. Porque se você for essa pessoa de intimidade para com Deus, quando o levante vier contra você, você não vai reagir. Eu lembro de um caso de uma mãe que perdeu um filho para um outro jovem, bandido, ladrão, roubou o filho e matou, latrocínio. A mãe foi na delegacia, chegou lá e falou: eu te perdoo pelo que você fez. Como eu não posso dizer que uma mulher dessa não tem intimidade para com Deus? Será que nós estamos preparados
se acontecesse alguma coisa com o Gustavo, com o David, eu estaria preparado realmente para chegar pro humilhante e falar para ele, olha, eu te perdoo. Será que estamos preparados? Não vem querer encarar essa vida comum que às vezes temos no dia a dia, ou porque lemos, ou porque oramos, ou porque, por exemplo, eu tenho um dom espiritual, eu tenho um cargo eclesiástico, achando que isso é suficiente. O que nos basta, eu arrisco dizer, que é essa intimidade para com Deus. Essa presença de Deus na minha vida. Ao ponto das pessoas sentirem Deus na sua vida. Ao ponto de que aconteceu com homens de Deus, falou, ali vai um grande homem de Deus. É diferente. É diferente. Não se preocupe com quem se rebela, com quem se levanta, com o inimigo. Se você tiver um grau de intimidade para com Deus. E Miriam se levantou junto com seu irmão, sem Moisés saber, depois tiveram que ir até Moisés para interceder. E isso não é um caso só na Bíblia, não. Há vários casos que Deus fez alguns se voltarem lá contra aqueles que agiram contra. Quer ver outro caso? Jó com seus amigos. Os amigos tiveram que ir lá se humilhar, pedir perdão a Jó, lá no final, Jó capítulo 42. E vai lá que Jó ainda vai orar pela vida de vocês, pelo amor de Deus. Não vamos dizer que isso não é diferente. É diferente do que você ter essa vida tão simples, tão pequena, tão baixa. Isso acontece muito. A gente trabalha no Radical, que é a parte que nos toca. A gente está no Radical lá, o pessoal vai trabalhar em prol das vidas que venham ser alcançadas, e a gente leva a campante, então a gente milita pela equipe de trabalho, mas tem gente lá falando mal da gente, falando mal da liderança, falando mal lá do líder, lá da cena, ou lá do setor que você se encontrava. Tem gente fazendo isso. Não pode dizer que você vai ser aprovado por Deus. É tipo assim, por exemplo, eu vou pregar a palavra aqui para o meu amigo linguista que está aqui, eu vou falar da palavra de Deus para ele, porque na verdade, até pregando uma mensagem aqui, essa coisa de pregar para os outros, pensa bem se não é isso que eu vou falar com vocês. Você passa por um processo de mudança, né? Quebrantamento, depois vem o revestimento através do Espírito Santo, depois você passa a entender da palavra, depois você vai chamar as pessoas nessa geração para se reconciliar com Deus. Até vou pregar essa palavra no Radical. Pregar, dar folheto, falar de Jesus para as pessoas. Todo mundo já ouviu falar de Jesus já no Brasil, no Rio de Janeiro. Mas agora eu tenho que testemunhar e chamar as pessoas para se reconciliar, tudo bem. Tudo bem. Agora essa coisa de que eu tenho que ir lá pregar, gente, o testemunho ele vai ser muito mais válido do que essa coisa de que eu tenho que cumprir um ritual, um rito religioso, que eu tenho que sair pregando para todo mundo. Não, vamos marcar a cruzada porque a gente não está fazendo. Vamos marcar evangelismo porque a gente tem que prestar conta com a igreja e com a sociedade. Meu irmão, e o efeito maior está em você testemunhar e você fazer aquele pecador se reconciliar para com o Senhor. Então, é muito profundo esse acontecimento. E essa palavra, para que a gente possa tomar posse de que se você verdadeiramente é de Deus, então continue sendo de Deus. Não pode fazer as duas coisas. Você não pode fazer a obra de Deus e estar falando mal da pessoa. Você levar uma acampante, depois você mesmo peca com a acampante. Imagina, você ajuda uma pessoa aqui, daqui a pouco você está falando mal da pessoa ali, chamando ela de pobre, miserável, contando para todo mundo o caso. Você dá apoio aqui a uma pessoa, daqui a pouco você está fazendo fofoca da pessoa. Quem é de Deus, quem procura andar certo, vá no básico. Não tem como essa situação de não jogar lixo no chão, pela porta do carro, não ficar jogando latinha, entendeu? Não tomar conta da vida dos outros, não tem as coisas básicas para o dia a dia? No Evangelho é a mesma coisa, toma conta da sua vida,
faz o teu, o feijão com arroz. Agora, não tem como você achar que pode estar fazendo a obra. Poxa, Miriam, Deus nunca usou minha vida? Nem a sua, Arão? Hein? Nunca usou? Será que Deus só fala só com Moisés? E eu vou murmurar, criticar, se rebelar contra meu irmão? Não pode. Pessoas que fazem isso estão dando prova de que elas não mudaram e elas não são de Deus. Então, que possamos tomar cuidado. Pense, dá vontade de criticar, dá vontade de condenar. Às vezes a vontade vem e passa pela sua cabeça, mas você tem que agir contra isso o tempo todo. Não participe dessa rebelião que acontece. Quantas igrejas são divididas hoje por causa disso? Pessoas que não se entenderam. É muito mais fácil a pessoa falar que honestamente não dá para a gente andar mais junto, mas rompe de vez, vai embora. Vai embora. Não traz divisão para aquele rebanho, para aquela igreja, para aquele local. Não faça isso. Não tem como ter a aprovação de Deus. Não tem como. E que Deus possa falar melhor em cada coração. Veio a recompensa, ela tinha crédito com Deus, ao ponto que ninguém foi embora da Arraial, esperou 7 dias dela ser curada da lepra, porque Deus falou que ia levar 7 dias, depois ela deu continuidade com a sua vida. A esperança, mude de comportamento. Você não pode agir das duas formas. Você não pode ter máscara, não pode ter mentira. Você é ou você não é. Ninguém aqui é perfeito, mas buscar a perfeição é o nosso dever. Amém? Deus abençoe a vida de todos.